Olá, boa noite a todos. É uma grande alegria tê-los conosco para mais este nosso momento de culto online, aqui na Comunidade Evangélica Luterana Sião de Santo Ângelo. Sempre que nós invocamos a presença do Deus Triuno, nós estamos relembrando do nosso batismo, porque nós fomos batizados em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, celebre a bondade do Senhor. E é então que nós começamos este nosso culto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Logo de início, os convido para cantarmos um hino. Batizado, triuno Deus e sou cristão, foi ao teu povo acrescentado, a fé me aviva o coração, sou arraigado em meu Jesus, e em mim o Espírito Querido Pai, me declaraste, amado Filho, herdeiro teu, ó Redentor, tu me salvaste, a tua morte me valeu, na privação, em toda dor, e animas, ó Consolador. Já prometi fidelidade, firmeza, amor e submissão. Fui feito tua propriedade, por graça e grande compaixão. Renunciarei às obras más e à pompa vã de Satanás. Tu és fiel no cumprimento do pacto em todo proceder. Se eu transgredir teu mandamento, ó, não me deixes perecer, ao tropeçar, perdendo a paz, a graça não me negarás. A ti me entrego novamente, meu corpo e coração são teus. Dirige sempre a minha mente, que eu seja a ti fiel, ó Deus. Não haja impulso em mim, Senhor, que me traria o teu amor. Afasta-te de mim, maligno, contigo pacto algum farei. Sou pecador, me sinto indigno, mas em Jesus a paz achei. Ao mundo quero renunciar e só em Cristo confiar. Triuno Deus, nos meus intentos, jamais me deixes vacilar, que eu possa em todos os momentos contigo em comunhão estar. Em ti eu vivo e morrerei, e assim no céu te
A leitura do Salmo de hoje diz: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Queremos então, neste momento, confessar os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Toda vez que nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele, de boa vontade e misericórdia, perdoa os nossos pecados. Se você crê nisso, se você crê nesse Jesus que morreu por ti e crê no perdão dos teus pecados, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para hoje é o Salmo de número 32, 1 a 7. E diz assim o texto do Salmo: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Até aqui a leitura do Salmo. Queremos cantar mais um hino. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi.
recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. A tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. Leitura do Antigo Testamento está em Ezequiel 33, 7 a 9. Diz assim o texto: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Até aqui a leitura de Ezequiel. Próxima leitura está no livro de Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 a 10. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois, quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Queremos, neste momento, louvar ao nosso Deus. Amoroso e humilde servo, carregaste a nossa dor.
O Santo Evangelho para hoje está em Mateus 18, 1 a 20. Diz assim o Santo Evangelho: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado! Não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostra-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E, se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos cantar mais um hino. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Prezados irmãos, irmãs na fé, da nossa querida congregação evangélica luterana Sião, querida cidade de Santo Ângelo, também a nossa querida região das Missões, e a todos que estão neste momento sintonizados, neste culto online, nós temos diante de nós, que o pastor estagiário Stanley leu há pouco, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, que vai até o final do capítulo, é um capítulo bastante longo. Esse é o texto bíblico para esse 14º domingo após Pentecostes. E esse episódio do Evangelho nós encontramos também em Marcos e Lucas, né? Sempre colocando, digamos assim, numa perspectiva diferente, mas na essência falando do mesmo assunto. Normalmente, quando nós falamos Mateus 18, nós logo pensamos sobre aquelas 3 fases do perdão, né? Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Depois as etapas, né? Que todos, a maioria, conhece. Gostaríamos de, neste momento, abordar, que eu vejo assim de extrema importância, é o início de Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5,
Já foi lido esta parte e eu gostaria de ler novamente, que diz: naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Palavras que queremos refletir em nossos corações. É necessário, é bom e é prudente que nós saibamos o contexto em que aconteceu este momento tão importante. Jesus com seus discípulos e também mais pessoas. Como nós sabemos, o ministério de Cristo, que perdurou por 3 anos, ele andava mais na Galileia, onde de cidade em cidade ele saía com seus discípulos a levar o conhecimento do reino dos céus. Então, Jesus, inclusive, os 4 evangelhos evidenciam que ele morava numa cidade que se chama Cafarnaum, que fica na beirinha do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Até por vezes há umas visitas a Israel, Oriente Médio, onde as pessoas visitam Jerusalém, e depois vão descendo, vão até a Galileia, e também tem a oportunidade de conhecer a cidade de Cafarnaum. Conforme historiadores, na época de Jesus, Cafarnaum era uma cidade com não mais de 2.000 habitantes, uma cidade essencialmente de agricultores e pescadores que pescavam no mar da Galileia ou no lago de Genezaré. E quem já visitou essas cidades, há ruínas ainda, onde há uma suposta casa que pertencia ao apóstolo Pedro. Lá tem uma estátua de Pedro, onde ele está com uma mão as chaves do reino dos céus e outra mão um cajado para apacentar o rebanho. Mas por que eu estou dizendo isso de forma preliminar? É para que nós possamos entender o contexto que se desenrolou aqui, um episódio muito importante. Claro, se nós olharmos todo o capítulo 18, nós vamos ver que a essência aqui do Evangelho é realmente o arrependimento e o perdão de Deus. Outro fato muito interessante. Os discípulos haviam vindo de cidade em cidade, juntamente com o Mestre Jesus, viagens longas, compridas, por estradas, indo a pé, finalmente chegarem em Cafarnaum. E o que também é interessante, que nessa cidade havia sinagogas, ou uma sinagoga. Sinagoga não é o templo de Jerusalém, poderíamos colocar como uma capela. E era muito comum na época as pessoas irem para a sinagoga para cantar louvores a Deus, ouvir a palavra e depois, normalmente, se ia para uma casa de um dos membros daquela sinagoga para uma ceia, para um jantar. É muito interessante que entre os israelitas, judeus ou hebreus, mesma coisa, eles não separavam a celebração, né, a Deus do ceiar, do comer, da gastronomia. Eles uniam o útil ao agradável, o alimento espiritual e o alimento também corporal. Então, sempre após uma celebração, havia assim normalmente
um jantar, como normalmente nós temos também, quando há uma festividade numa congregação, e depois, então, nós temos aquele momento festivo, de almoço, de jantar. É um momento muito oportuno de união, confraternização e comunhão. Então, entre os israelitas não se separava a celebração do comer e o beber. E supostamente, alguns especialistas, teólogos, dizem que após esta celebração, na sinagoga, Jesus, seus discípulos e a congregação foram para uma casa para um jantar, que supostamente poderia ter sido na casa de Pedro. Talvez tudo já estivesse preparado, peixe a sabores, carne a sabores, comidas saborosas. Então, digamos assim, pensamos, através de historiadores, que este episódio que Jesus então fala com seus discípulos, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, deve ter sido, quem sabe, após aquele jantar. E o que aconteceu? Agora queremos chegar no ponto do X da questão, ponto-chave. O Evangelho aqui diz que os discípulos perguntaram a Jesus: quem é mais importante no reino dos céus? Se vocês olharem o texto paralelo em Marcos, ali vai dizer que pelo caminho os discípulos discutiam quem deles era mais importante no reino de Deus ou no reino dos céus. Aqui é importante que se diga que os discípulos não tinham muita clareza de que o reino de Deus, Cristo como sendo rei, não era um reino temporal, mas um reino espiritual. E os discípulos já estavam pensando que Jesus ia estabelecer um reino terreno aqui e agora. E entre eles já estava acontecendo certas animosidades, certos conflitos. Quem seria a pessoa, o primeiro-ministro deste rei? Jesus. E nesse jantar, creio eu, após esse jantar, um dos discípulos levantou e fez uma pergunta a Jesus: quem é o mais importante no reino dos céus? E é interessante, percebendo esta ceia, esse jantar, podemos imaginar mais pessoas além dos discípulos. Tanto é que haviam crianças, certamente mulheres, era um número considerável de pessoas para este jantar. E aí o que nos impressiona, que Jesus chamou uma criança. Não sabemos se é um menino ou uma menina. Marcos fala que Jesus pegou esta criança no colo, abraçou esta criança e disse: quem não for como as crianças, nunca verá o reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, isso deve ter sido um balde de água fria nos discípulos. Jesus, talvez poderíamos imaginar aqui, mestre sendo um pouco inoportuno. Por que digo isso? Talvez muitos lembrem, e eu lembro disso, talvez não tão acentuado como nos dias de hoje, mas eu lembro, quando eu era criança, existia aquele dizer: criança não entra em conversa de adulto. E nós éramos convidados a irmos ao quarto ou brincar lá fora enquanto os adultos conversavam. Não era permitido criança entrar na conversa de adulto. Isso também acontecia naquele contexto lá na Palestina, lá na Galileia, especificamente em Cafarnaum. E Jesus vai na contramão do pensamento humano. Ele chama uma criança e diz:
Se vocês não forem como as crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. O que Jesus queria dizer com isso? Na verdade, ele não está dizendo vocês devem ser crianças ao pé da letra. Jesus aqui quer mostrar as qualidades de uma criança. E eu gostaria, tomo a liberdade neste momento, de colocar aqui quais são as qualidades de uma criança. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, ou mesmo tio, logo vai perceber as principais qualidades de uma criança. Primeira delas, a simplicidade, o amor, a sinceridade, a persistência, a alegria. É claro que quem conhece um pouco da psicanálise, Freud já dizia isso, que existe um período na vida da criança que ela vive um período egocêntrico. Ela não sabe ainda repartir, ela não sabe ainda dividir as coisas, ela não sabe. Ela pensa que tudo é dela, é uma fase egocêntrica, mas uma fase que passa. E logo depois ela aprende a repartir as coisas. Mas eu gostaria de brevemente falar sobre essas qualidades de uma criança que Cristo segurou e abraçou e disse: quem não for como uma criança não verá ou não entrará no reino dos céus. A simplicidade das crianças. É interessante que, por vezes, um pai, uma mãe, mesmo os avós, digamos lá na semana do Dia das Crianças, os pais levam o seu filho a uma loja e dizem a esta criança: escolha o brinquedo que você quer que o pai ou a mãe compre para você e dê de presente para o Dia das Crianças. Para alguns pais é uma surpresa que a criança vai lá e pega o presente mais simples, mais barato. E os pais às vezes, opa, olha só. E às vezes o bolso não está tão folgado, né? Então é uma surpresa que a criança não sabe mensurar, não quer mensurar dentro da sua simplicidade, e às vezes ela acaba escolhendo um presente que para um adulto é uma banalidade, é algo sem muito valor, mas para a criança que tem simplicidade no seu coração tem muito valor. E depois o amor. Lembrem o que tem acontecido já com as crianças. Duas crianças brigam, uma agride a outra, aí a mãe, o pai, ou a professora, ou alguém diz assim: vai lá, abraça teu amiguinho e pede desculpa. Gente, é uma cena maravilhosa. Imediatamente a criança vai lá, abraça seu coleguinha que brigou com ele e pede desculpa, e imediatamente já estão brincando de novo. E por vezes nós adultos carregamos a mágoa por muito tempo, e às vezes não só uma semana, não só meses, mas anos a fio, carregando ressentimentos que faz muito mal, que nos prejudica, inclusive a saúde. E aí Cristo mostra aqui uma criança, as qualidades de uma criança e a sinceridade de uma criança. Talvez a maioria aqui saiba aquela história ilustrativa que certa vez alguém veio visitar uma família, veio visitar o pai e a mãe de uma família, e o pai manda o filhinho dizer: olha, avisa lá meu vizinho que o pai não está. E a criança vai lá no portão e diz: o pai mandou dizer que ele não está. Olha só como as crianças são sinceras, né? Às vezes, na própria imaturidade da criança, ela acaba dizendo aquilo que o pai falou.
Isso é sinceridade. Criança é sincera. Não mente como muitos adultos mentem. E também a inocência de uma criança. Lembro-me, quando eu era criança, eu acreditava em coelhinho. Mesmo embora sendo uma fantasia, a criança vive de fantasia, histórias que se contavam. Por isso, como é importante que se fale da palavra de Deus para as crianças. Na inocência elas querem aprender, elas acreditam no que você fala. Por isso o sábio Salomão disse, ensina a criança no caminho que deve andar e depois quando velho não se desviará dele. É muito fácil. Certa vez uma mãe disse que uma criança é como uma esponja, que ela vai aderindo tudo, que a esponja vai largando. Então, é o momento da inocência da criança, é uma qualidade extremamente importante que Jesus lá também queria mostrar. E também a persistência da criança. Você sabe que uma criança, ela chora quando quer algo. Às vezes ela chora quando tem tenra idade, porque precisa mamar, precisa se alimentar. Ou ela é persistente quando ela quer uma coisa, ela chora até conseguir. Ela não desiste tão fácil, vocês já viram isso? E a persistência, por vezes, é importante. Até um adulto, às vezes, por qualquer circunstâncias desfavoráveis, os adultos já estão caindo fora, já não querem mais. Principalmente no que se concerne dentro de uma congregação. Ah, me ofenderam, eu quis fazer e agora não faço mais. Sejamos como crianças persistentes. Até nós tivemos um episódio recentemente muito grave que chocou o Rio Grande do Sul, o Brasil afora. Foi um pai que espancou violentamente uma criança, creio eu, com 2 anos, porque ela estava chorando. Por que essa criança estava chorando? Ou estava com fome, ou estava sentindo dor, ou falta inconsciente de afetividade. A criança só restou chorar na sua persistência. E o pai violentamente espancou essa criança. E ela veio a perder a vida. Persistência. E a outra qualidade fundamental de uma criança é a alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, vão a um piquenique. Olha como é que as crianças descem normalmente de um ônibus, quando se vai para um piquenique. É correria, é criança caindo, já querendo subir em árvores, se machucando, mas a alegria ela é enorme, ela é muito grande. E por muitas vezes nós, adultos, paulatinamente vamos perdendo a alegria. Criança é um exemplo de alegria. Elas podem até, no momento, ficar chateadas, machucadas ou tristes, mas isso logo passa. Logo passa. E estão novamente muito alegres e felizes. Irmãos, eu evidenciei essas qualidades de crianças porque o próprio Mestre Jesus assim o fez, mostrando para os discípulos que eles estavam digamos assim, num pensamento muito egocêntrico, muita ambição, querendo coisas grandes, querendo ser importantes, e com isso desqualificando colegas, puxando o tapete. Tem uma expressão que se fala muito nas empresas, né? De repente um colega de trabalho puxa o tapete do outro porque ele quer tomar a posição daquele colega de trabalho. E Jesus então mostra esta criança. Ele dá um tapa de luva nos discípulos. Isso depois de um jantar, de um momento muito especial. Mas o que Jesus quer trazer com tudo isso?
Ele quer mostrar que se nós agirmos ou termos as qualidades de uma criança, nós vamos evitar um pouco animosidades, conflitos, invejas, que muitas vezes vêm de dentro de nós com muita ambição, com muita arrogância, queremos ser mais importante que os outros, e isso acaba trazendo desabores, acaba trazendo inimizades, as pessoas já não se entendem, e Jesus quer que isso seja travado dentro do reino de Deus, seja diminuído. Claro, isso é uma disciplina, nós somos pecadores, nós ofendemos irmãos, nós muitas vezes desqualificamos irmãos e irmãs. Por isso, como é importante nós olharmos e espelharmos no que Jesus aqui nos ensina a termos essas qualidades, sermos mais humildes. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ele disse assim, na primeira bem-aventurança: bem-aventurados são os humildes de coração, porque alcançarão o reino dos céus. Como é importante sermos pessoas humildes. Precisamos aprender, então, com as crianças. E como o texto aqui do Evangelho fala sobre arrependimento e perdão, como é importante, meu irmão e minha irmã, se nós olharmos para trás, dizermos ao nosso Deus, com toda a sinceridade: Senhor, perdoa-me por tudo que eu cometi por pecado, por pensamentos, palavras e ações, e que eu possa, a exemplo de uma criança, estender a minha mão àquele que me ofendeu ou àquele que eu tenha ofendido. Existe um pensamento que diz assim: perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Só pode existir harmonia dentro de uma congregação, dentro de uma comunidade, quando existir o perdão. E eu volto a dizer e a frisar: perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Por isso, existe até um psicanalista muito conhecido, Augusto Cury, já tem publicado vários livros. Ele disse o seguinte, que na época de Jesus, fazer o que Jesus fez, dizer o que Jesus disse, pensar o que Jesus pensava, humanamente era impossível. Mas Jesus, além de ser humano, ele era Deus, ele era o Deus homem. E ele leu o pensamento dos discípulos e pensou o seguinte: nessa arrancada, onde logo virá a igreja cristã, esses conflitos, essas ambições, essas arrogâncias não podem acontecer. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Por isso, irmãos e irmãs, vamos nos espelhar nas crianças. Não ser uma criança, claro que não, mas ter as qualidades de uma criança. Isso é um aprendizado. Precisamos exercitar as virtudes cristãs. E aí nós teremos um ambiente muito mais favorável, muito mais bonito, muito mais elegante. Como é bom, quero finalizar aqui, depois de uma celebração, depois de um culto, nós irmos a um local de confraternização, onde há pessoas de idade, onde há pessoas de meia idade, jovens, crianças, todos alegres, se alimentando, se abraçando, se beijando. Claro que nesse período da pandemia isso ainda não é possível, mas já causa uma grande saudades. Nós temos aqui do lado um salão. Quantos e quantos anos acontecem confraternizações,
Por isso, quero concluir. Perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Que assim seja. Amém. Nós queremos falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, nós te damos graças por nos dar a Tua palavra para o nosso consolo e para fortalecimento da fé. Guarda-nos em Teus caminhos, ó querido Pai. Bom pastor, os nossos lares guarda em Tua comunhão. Neles edifica altares com diária devoção. Mantém pais e filhos na fé bem unidos, lembrando-os que foram por Ti redimidos. Que nunca lhes falte o celestial maná. Ó Cristo, a palavra da vida, dê a eles. Nossos cultos abençoe, conservando a pregação do Teu santo Evangelho, que perdoa toda a nossa transgressão. Que os pais com os seus filhos te rendam no templo seu culto sincero. Que seja um exemplo de grande fervor e leal submissão, e a Ti consagrem no seu coração. A nossa vida aqui no mundo seja abençoada em Ti. Age em nós amor profundo aos que estão sem Deus aqui. Que os pais com seus filhos, fiéis à verdade e unidos em Ti, lutem contra a maldade. Que deem testemunho do Teu grande amor, que o mundo salvou para o eterno fulgor. Todas as demais coisas, ó querido Pai, nós colocamos em Tuas mãos, com as palavras da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim, chegamos ao final de nosso culto. Desejamos a todos um abençoado domingo e uma abençoada semana.